Meus irmãos, antes de começar a mensagem, vamos fazer uma oração. Pai querido, nós estamos aqui agora, Senhor, meditando a Tua palavra, Pai. Seja conosco, seja com o nosso coração, Deus, seja com a nossa vida, seja com o nosso entendimento, Deus. Nós entregamos tudo ao Senhor, para que a nossa vida seja transformada completamente pela Tua palavra, Senhor. Deus, que não sejam os nossos pensamentos, não sejam os nossos sentimentos, os nossos medos, nada em nós, ó Pai, a guiar a nossa vida, mas seja a Tua palavra, transformar, dirigir, conduzir, iluminar todo o nosso ser. Nós oramos, ó Pai amado, porque pedimos a Tua bênção, o Teu auxílio, pedimos o Teu Espírito sobre nós, para nos dar força e poder e fazer a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, meus irmãos? Bom, estamos meditando. Tati, cadê você, irmão? Ah, tá aqui, tá na outra página. Desculpa, gente. Mas tem no celular e tem no tablet. Sempre tem um backup, não esquenta. Bom, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez meditando na carta aos Romanos. Estamos fazendo essa série aqui, está sendo uma série inspiradora para a nossa vida. A gente tem recebido de Deus grandes instruções do que é a vida cristã, o nosso propósito como cristãos, a nossa vida, o que acontece no ser humano para que a gente viva essa realidade que vem dos céus, a vida de Deus, como que a nossa vida é transformada de dentro para fora, uma vez que a gente consegue fazer bem a leitura do que é o ser humano, a leitura bem do que é essa realidade, ver com os olhos de Deus, com os olhos da Bíblia, onde a gente está vivendo, o que a gente está fazendo aqui. E Paulo, ele está se dirigindo a uma igreja que está sofrendo conflitos internos. Existe uma comunidade de judeus que quer trazer o peso da lei para dentro da igreja, como se viver a lei de Deus fosse a vontade de Deus para o ser humano. E Paulo vem relatando desde o começo da sua carta que todo ser humano ele está indesculpável diante de Deus. Porque o ser humano ele tem condições de conhecer a verdade e realizar o que é certo, mas por si só ele não conhece, ele não dá conta. O ser humano caído, todo ser humano caído, manchado pelo pecado, a sua tendência sempre é para o mal, para a idolatria, e como isso tem se revelado na história humana, como o ser humano, desde os primórdios, lá de Adão, tem vivido uma vida caída, buscando a idolatria por meio da expressão do seu viver caído. Então, tudo que o ser humano sem Deus é distante dessa redenção executada em Jesus Cristo, ele vive a expressão da queda e da condenação, da morte, do pecado. Isso é expresso em todas as esferas da vida e impacta a criação de Deus. A gente falou aqui em alguns momentos que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação, o cosmos, as plantas, os animais, o planeta, o universo sofre as consequências da nossa queda e da nossa condenação. Então, Paulo vem descrevendo o grande plano de Deus de salvação na pessoa de Jesus Cristo, de revelar a sua vontade, de fazer uma obra que o ser humano jamais seria capaz. E por meio de Jesus a gente recebe a justificação, somos tornados justos diante de Deus. Jesus agora realiza algo grandioso na nossa vida como ser humano. Por meio de Jesus a gente tem paz com Deus, somos pacificados e reconciliados com Deus. O plano original ele está mantido. O plano que Deus escreveu lá no Jardim do Éden, a gente tem, por meio de Jesus Cristo, acesso a essa presença de Deus no mundo. E não só um lugar onde Deus habita, como era na velha aliança, no templo, nos sacrifícios. Deus agora habita dentro de nós. Nós somos identificados com Jesus na sua morte e na sua ressurreição, marcados na identidade batismal da nossa vida. E é conferido para a gente uma graça maravilhosa. A graça que não é uma graça barata, é uma graça preciosa. Né? Tudo isso que eu estou falando aqui é um resumo da nossa decorrência aqui dessa exposição. E porque a gente recebeu uma graça maravilhosa, uma graça preciosa, a gente tem uma responsabilidade para lidar. A gente tem uma responsabilidade para lidar com essa graça que é preciosa. A nossa vida tem que expressar aspectos da salvação de Deus, desse novo viver, a vida da recriação que a gente aguarda no fim de todas as coisas. Como Deus está caminhando com esse mundo mal, com
a condenação desse mundo para o fim de todas as coisas. E a gente, como o corpo de Cristo, nós, como a igreja do Senhor, já vive aspectos da nova criação. Existem alguns aspectos de antecipação da nova vida. O que a gente leu agora responde o que foi pregado no domingo passado. Paulo fala para esses irmãos da igreja em Roma que eles devem se apresentar a Deus como sacrifícios vivos. A resposta de tudo isso que Deus faz, a justificação, a salvação, a redenção que nos alcança, a gente ser pacificados com Deus, a gente receber graciosamente a salvação de Deus, exige da gente uma resposta de vida coerente. Entregar a nossa vida como sacrifício vivo ao Senhor. Para os judeus, essas palavras são bem familiares. Eles sabiam o que Paulo estava querendo dizer com sacrifício vivo. A sua vida não te pertence mais. Você morreu para você. A sua vida agora é ofertada para Deus, para que Deus use a sua vida, você como completo, como corpo de Cristo na terra. Jesus continua habitando esse tempo e esse espaço, usando você como corpo dele, para ser os pés dele, as mãos dele, a boca dele, a vida dele e o coração dele aqui na terra. Então esse texto de hoje ele vem nesse aspecto de mostrar para a gente o que é a família de Deus. A família de Deus é uma comunidade escatológica. E eu acho pertinente a gente falar isso aqui, um termo bem teológico, né? Para algumas pessoas não vai soar familiar, eu vou explicar. Mas a gente está estudando aqui nas quartas-feiras o Apocalipse e a gente tem falado sobre isso. O escatom é o fim desse mundo. Deus está caminhando com essa história para chegar no fim. Vai chegar o fim que o pecado não vai reinar mais. A morte não vai reinar mais. O mal não vai estar mais presente. Nada do que atrapalhe e envergonha a nossa vida vai ter poder de tocar a gente nunca mais. Mas até lá, a gente não está relegado à nossa própria vontade. A gente já pode viver como cidadãos dessa nova vida da recriação que Deus está fazendo. Bom, aos sábados lá em casa a gente também está estudando o Êxodo. Na verdade, encerrou agora, né, o nosso estudo do Êxodo. E a gente viu nesse encerramento como que Deus mantém viva, acesa essa promessa de que Ele está recriando todas as coisas. A recriação de Deus está de pé. Deus quando faz aliança com o povo de Israel, Deus está recriando a humanidade, porque a humanidade estava morta em seus delitos e pecados. Então Deus separa um povo, elege um povo para que esse povo possa mostrar para o mundo o que é a glória de Deus. Um povo em que a glória de Deus está presente. Deus, quando estabelece o tabernáculo, Deus concede ao povo a oportunidade de se chegar na presença de Deus, porque depois da queda, lá no Éden, Deus se afastou desse mundo, mas agora Deus está presente com seu povo. Então o tabernáculo é um lugar onde Deus habita, é a tenda onde Deus está caminhando na peregrinação do povo, e o povo tem a oportunidade de se chegar a esse Deus e ter relacionamento com Ele. Os sacrifícios do sacerdócio é a oportunidade que o povo tem de se relacionar com Deus. Porque esse Deus que salva, esse Deus que redime é um Deus santo, santo, santo. E a sua presença ela é perigosa. Se a gente não abrir mão da nossa vida, a gente não recorrer ao perdão que há no sangue de Jesus, a gente corre sério risco de condenação. A santidade de Deus consome qualquer coisa que não se enquadre, que se configure com a sua santidade. Mas Deus graciosamente concede a gente oportunidade, provisão para poder se relacionar com Ele, entrar na sua presença. Ele habita conosco. Isso é só uma amostra lá no Velho Testamento do que Deus está mantendo vivo como a sua promessa de habitar com a gente, de se relacionar com a gente. E isso se culmina na pessoa de Jesus. Jesus é Deus encarnado habitando com o ser humano. Jesus é Deus encarnado oferecendo ao ser humano a oportunidade de se relacionar com Ele e ser livre dos seus pecados para ter acesso a esse Deus gracioso e santo. E a gente pode ver que a vida de Jesus agora é oferecida para que a gente seja o lugar da habitação de Deus, para que a gente seja o tempo em que Deus está presente habitando esse mundo, mostrando para o mundo que a igreja, e aí agora a realidade da igreja em Roma, é o lugar que Deus escolheu para mostrar a sua glória, onde as pessoas vivem não só no tempo do culto ou dos rituais religiosos, mas onde o crente está, o ser humano que foi alcançado pela graça redentora da obra de Jesus Cristo na cruz, Deus está habitando com ele 24 horas. E a glória de Deus deve ser
percebida e testemunhada na vida do cristão. O que a gente leu hoje aqui são os aspectos dessa vida na prática, no dia a dia, em que a graça de Deus alcançou, em que a nova criação de Deus, essa comunidade que anuncia o fim do mal, agora presente no mundo, realiza no seu dia a dia. Já parou para pensar nisso? Gente, existem várias percepções na nossa cultura pop. Eu gosto, né, muito de filme, sempre falo aqui dos filmes que eu assisto, e a gente tem um filme clássico, né, do cinema americano, que é Exterminador do Futuro, já tem várias séries. Se você acompanha bem esse filme aí, você vai ver que o primeiro filme, a máquina que veio para matar, ela é cheia de fiarada, cheia de coisa arada, assim, uma máquina bem pesada, né? O Arnold Schwarzenegger lá. Mas agora, nos últimos filmes da franquia, a máquina que não tem fio nenhum, parece que ele é usado de Wi-Fi. Perceberam isso? Não sei se vocês perceberam, né? É que a percepção das pessoas sobre o fim de como vai chegar as coisas, elas vai se moldando a partir de que a cultura vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, né? Então aquela máquina lá dos anos 80 nunca seria capaz de terminar a humanidade hoje, né? Então eles têm que inventar uma nova máquina, já não é mais a Skynet, agora é o Centurion. Entende como que existem percepções e a mente vai evoluindo. Mas a comunidade que vai caminhar para o fim de todas as coisas, ela vive a realidade universal que transcende tempo e espaço. O que o apóstolo Paulo falou para a igreja do primeiro século é relevante para nós hoje e vai ser relevante para a vida da igreja enquanto ela existir na Terra. A gente vai poder olhar para essas palavras e poder enquadrar o que é ser uma igreja. O que é ser uma igreja que foi alcançada e redimida por Deus. O que é um povo que teve a realidade transformada por uma obra transcendental, divina, na pessoa de Jesus. Algo que várias comunidades, várias sociedades, vários agrupamentos e agremiações humanas vão tentar fazer, trazer o bem para essa realidade, mostrar que esse mundo pode ser transformado para algo melhor e nunca vai conseguir. Porque essa promessa é da igreja. E a gente não pode se comparar e às vezes tentar comparar a igreja com outras coisas desse mundo. Tentar olhar o bem que se faz e achar que isso é igreja. Não, isso não é igreja. Igreja é a expressão da graça salvadora de Deus no dia a dia. E bom, essa comunidade escatológica é a vida de amor na família de Deus. Se Deus é amor, então é óbvio que a família de Deus tem a marca do amor. E esse texto vem trazer para a gente, o apóstolo Paulo trazer essas orientações. Porque é uma comunidade que está cheia de conflitos lá dentro, judeus querendo trazer o peso da lei, os gentios que agora são salvos querendo excluir os judeus, falando assim, ó, o tempo de vocês passou, agora é nós aqui, vocês não mandem nada. E existem pessoas interessadas no seu próprio modo de ser, na sua própria realidade, pessoas dentro dessa igreja que estão com foco no seu umbigo, querendo buscar só os seus interesses. E a primeira coisa que vai ver, que esse texto mostra pra gente duas realidades, né? A realidade é a nossa relação como salvos dentro da família de Deus e depois também com os que são de fora, com aqueles que não são salvos, a nossa resposta de vida, como a gente revela a glória de Deus para o mundo, a prática do nosso viver tem que ser percebida não só com os de dentro, mas com os de fora também. E tudo muito óbvio, né, gente? Deus, ele transcende instituições, Deus transcende culturas, Deus transcende pessoas que estão interessadas em manter um grupinho fechado ou uma cultura. Se a gente fosse ser bom só com os de dentro da igreja, tinha alguma coisa errada com a nossa missão. Porque a missão de Deus é revelar e salvar esse mundo, revelar a glória de Deus, o plano de salvação para o mundo. Deus está restaurando e a nova criação vai restaurar o mundo de uma vez por todas. Então, nada mais óbvio que a família de Deus revele a glória de Deus para o mundo. Então, nos primeiros relatos, os primeiros versículos, que vai do versículo 9 ao versículo 16, a gente pode pensar como que Deus está usando o apóstolo Paulo para chamar a nossa atenção de como a nossa relação uns com os outros mostra o amor dentro da família de Deus. E existem alguns ingredientes aqui que vai mostrar para a gente essa receita do amor dentro da igreja, dentro da família de Deus, né? O apóstolo Paulo começa falando no versículo 9 sobre a sinceridade. O amor ele tem que ser sincero. Gente, parece bobeira, né? Porque se você amar falso, não é amor, né? O amor sem ser sincero não é amor. Não existe amor sem ser sincero. E aí a gente vê assim, o inverso é a hipocrisia. O inverso do amor sem
sinceridade, é um amor hipócrita, e isso não é amor. E a gente pode ver que essa palavra está até em voga hoje, né? Hipocrisia. Quando vai se olhar o mundo olhando para a igreja, criticando a igreja, vai chamar a gente de hipócritas. De uma certa forma, tem verdade? Não sei, pode até ser, depende da ocasião que está se olhando, né? Algumas pessoas vão lidar com os de fora da igreja sem amor. Até com os de dentro da igreja também sem amor. Existem conflitos nas relações de igreja. Isso aqui mostra pra gente o que é realidade de igreja, gente. Não é um grupinho de gente felizes, de pessoas que estão lá cantando e louvando e tá tudo bem. Existem conflitos dentro da igreja, mas apesar desses conflitos, a gente deve amar com sinceridade. O amor deve ser esse ato de dentro para fora, porque se eu estiver buscando os meus interesses, amor próprio, como se diz muito hoje também nas redes sociais, né? Isso não é amor. Amor próprio é egoísmo. O amor ele só é amor se é vivido para fora. Então, o amor é aquele amor de Deus. A gente pode até elencar dentro da Bíblia várias facetas do amor, mas o que está claro aqui é esse amor ágape, o amor fraternal entre irmãos, em que um entrega a vida pelo outro. Hoje de manhã, o pastor, como é que é o nome dele? Rogers Lucano, pastor keniano que deu a palavra pra gente lá, ele tocou nessa faceta do amor de Deus. 1 João 3,16 diz assim: nisso conhecemos o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós devemos dar a vida pelos outros. Um amor que não é capaz de entregar a vida pelo outro, ele é um amor hipócrita, nem é amor, né? E a gente, por muitas vezes, é tentado viver esse amor interesseiro, que a gente faz um ato de bondade ou a gente mostra interesse pelas pessoas, mas visando algum retorno, né? A gente tem que olhar para essa parte da escritura aqui hoje e se elencar e ler a nossa vida, se criticar para ver se a gente está vivendo um amor que não é sincero. Segundo, discernimento. O apóstolo Paulo diz assim: odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. E parece uma contradição, né? Acabou de falar assim: amem. Amem com sinceridade. E o amor parece que é o inverso do ódio, né? E agora ele está falando assim: odeiem. Mas não odiar as pessoas, é a gente odiar e ter ódio do que é mal, gente. Essa comunidade do Escaton, essa comunidade que está caminhando para o fim de todas as coisas, é uma comunidade onde o mal perde a sua força. É a comunidade onde o mal não tem vez, o mal não domina. E por isso a gente deve viver essa vida em resposta do que Cristo fez por nós. Porque o nosso salário, né, deveria ser a morte também, a condenação. O que a gente merecia de Deus era a condenação. Ele não seria injusto se mandasse a gente para o inferno. Mas a gente recebeu de Deus graça. E porque Deus odeia o mal, entregou a sua vida para que a gente pudesse receber vida, nós também devemos ter esse discernimento de odiar o que é mal. O mal não deve ter vez na nossa vida, de jeito nenhum. Vamos detestar o mal. E não só simplesmente não fazer o mal, porque a gente pode fazer o mal e não ser mal às vezes, né? Então o Dietrich Bonhoeffer ele fala isso. Às vezes é melhor você fazer o mal do que ser mal. E tem gente que nem faz o mal, mas é mal. Em tudo que ele faz, ele busca o mal das pessoas. Assim, a maledicência, não é só de falar mal, mas de a intenção má contra as pessoas. E isso tem que ser barrado no meio da igreja. A gente que recebeu a salvação não pode ser alguém que o mal recebe os nossos corpos para poder fazer o que ele quer. Pelo contrário, né? A gente deve ser um opositor do mal. Bom, a terceira palavra está no versículo 10 e fala assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Gente, mais do que se juntar num culto de domingo à noite, a gente tem que ter afeição uns pelos outros. O amor não é só querer o bem do outro só quando ele está longe, mas a gente ter afeição fraternal, esse amor de irmandade, se importar com os nossos irmãos, ser intencional no relacionamento com os nossos irmãos como fruto dessa salvação que nos alcançou. A gente tem que se dedicar. Olha só como isso ganha uma conotação de prática na nossa vida, de ação e atitude. Essa palavra, dedicar com amor fraternal, exige da gente atitude, prática, intencional, de ir e ter afeição pelos nossos irmãos. Existem relacionamentos dentro da igreja que a gente... Beleza, eu vejo a Jéssica, né, por exemplo, só no domingo à noite. Tá massa, ela é minha irmã na igreja, mas sim, qual o relacionamento que eu tenho com a Jéssica? Só de domingo à noite. E o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui pra gente, que a vivência dentro da igreja tem que ser mais do que a reunião para um ato de adoração comunitário. A gente tem que se dedicar com amor fraternal
uns pelos outros. Quarto elemento aqui é a honra, gente. Lá no versículo 10, da parte B do versículo, fala assim: prefiram dar honra uns aos outros, mais do que a si próprio. E essa palavra ela é perigosa às vezes, mas ela é bem necessária. Porque existe uma cultura da honra em voga no meio evangélico brasileiro hoje, em que as pessoas se veem mais escravas dos seus líderes. Nessa cultura da honra em que os líderes exigem a honra das pessoas, você tem que me dar honra e tal, e exige até dinheiro, exige recursos financeiros e materiais, uma honra cega. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas também se omitir de honrar as pessoas, no sentido de que você está interessado pelo seu irmão, em ver o seu irmão como alguém digno da salvação, tanto quanto você que foi alcançado por uma graça maravilhosa, digno das suas orações, digno de ter o seu respeito, exige da gente também uma preferência mais pelos outros do que a mim mesmo. Lá em Filipenses 2, o próprio apóstolo Paulo vai falar assim: se existe algum amor entre vocês, se existe algum valor, se vocês se interessam em me respeitar, olhem para o que é dos outros, não necessariamente para o que é de vocês. Sigam o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, abriu mão de ser Deus, do seu poder de ser Deus, se fez homem e foi obediente até a morte de cruz. Então, o exemplo de Jesus foi a humildade, o altruísmo, e essa honra de ter interesse pelas coisas dos outros é o interesse que Deus tem pela sua vida, em abençoar a vida do outro. Gente, tudo isso que a gente está vendo aqui, né, é a expressão de coletividade da igreja. Se você vive a expressão da sua vida cristã sozinho, só no seu interior, porque às vezes a gente é ensinado que a salvação é individual e a gente começa a levar a nossa vida cristã no individualismo, a gente está perdendo a essência do que é ser igreja. Essa mutualidade de amor fraternal, de entusiasmo é o próximo, né? De discernimento, de afeição uns pelos outros, de ter amor sincero pelas pessoas, de honrar os nossos irmãos devidamente. A gente não consegue fazer se viver a vida sozinho. Bom, o quinto elemento aqui é entusiasmo. Nunca lhe faltem zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Versículo 11. E aí, gente, a gente vê muitas vezes as pessoas só vão à igreja e não querem ser igreja. Eu até falei que na semana passada, no domingo passado que eu preguei de manhã, de uma pessoa que me ligou, me mandou o WhatsApp, na verdade, né? Falando como que ela poderia evangelizar os próprios filhos, porque os filhos já estão entendendo muitas das coisas, sendo moldados pela cultura do mundo, mas eles não querem viver a igreja, não querem nem ir à igreja, e eles usam a religião como sendo só um elemento mágico para poder mudar a realidade das coisas, que lá no futuro essas crianças vão ter o conhecimento de Deus. Não. Ter o entusiasmo de servir ao Senhor com alegria, ter zelo com a igreja do Senhor, estar presente com os nossos irmãos na celebração, servir ao Senhor com alegria. Quantas vezes a gente vê nos Salmos o salmista falando, né? Celebrar o Senhor com alegria, com júbilos, porque servir ao Senhor, a gente não pode servir de qualquer jeito, assim, né? Qualquer sentimento. Primeiro, não é nem para a gente vir receber, é para a gente vir celebrar o que Deus já tem feito na nossa vida, e deve ser feito com entusiasmo. Em outras traduções vai falar sobre não ser preguiçoso, mas trabalhar como para o Senhor, ser escravo do Senhor, se referindo ao Espírito Santo, e a gente deve servir ao Senhor como o Senhor está controlando a nossa vida, e de fato Deus ser o Senhor da nossa vida e não os nossos sentimentos, não as nossas vontades, não as nossas verdades, os nossos conceitos, mas a gente ser moldado pela essa verdade de que Deus é quem conduz, Deus é que é o dono da verdade. Agora vai aqui, gente, um outro elemento muito difícil: paciência. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Bom, tem uma trindade aqui, né? Alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração. No cerne desse trio está a referência à esperança, saber, confiança, a expectativa que o cristão alimenta quanto à volta do Senhor. Mas também exige paciência, pois até lá a gente vai necessitar suportar a tribulação e perseverar na oração. Por mais que a gente esteja vivendo essa realidade de antecipar algumas coisas da vida futura, do que vai ser a vida celeste, a gente ainda vai sofrer com a presença do mal querendo derrubar a gente a todo momento, esses conflitos pessoais, mas paciência. Creia na esperança de que o Senhor voltará.
A esperança de que o Senhor está com um plano todo já escrito e está executando o seu plano dele, como a gente tem falado nos estudos de Apocalipse. Olha só como que conecta bem a teologia do Apocalipse com o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja. E que caberia muito bem para a igreja do apóstolo João, para quem ele está escrevendo aquela profecia. Aquela igreja está amoldada à cultura do Império Romano, a benesse do Império Romano, como o Império Romano traz a paz para o mundo, matando as pessoas, mas também traz prosperidade e está tudo bem. E às vezes a gente é moldado por essas coisas, como a nossa vida de facilidade, a tecnologia, abundância de recursos financeiros no país ou ausência, tudo isso vai moldando as nossas esperanças. Mas a nossa esperança não tem que estar aqui. Apesar dessa tribulação, crer na volta do Senhor Jesus Cristo. Perseverar na oração. E, gente, olha como que a teologia do Apocalipse volta de novo para cá. O que acontece com as nossas orações no Apocalipse? É recolhida no incenso. Deus silencia o céu para escutar a nossa oração. Os anjos recolhem a nossa oração por um incensário. E na hora do juízo de Deus, Ele vai jogar com fogo as nossas orações de volta para cá, como resposta da nossa oração. Se Deus silencia o céu para escutar a nossa oração, por que a gente tem falhado tanto em se manter na oração como o texto tem pedido para a gente, né? Bom, o sétimo quesito aqui é a generosidade. Compartilhe com os santos em suas necessidades. Gente, muito massa isso aqui, né? Até que um dia a gente precisa ser generoso. Até que um dia que vai tocar no nosso também. Ser generoso quando a gente já tem tudo, facinho, né? Mas aqui está se dirigindo a uma comunidade que está passando por escassez, que tem uma certa dificuldade nos relacionamentos, tem uma certa prioridade com pessoas que perderam tudo, tem uma certa dificuldade com pessoas que estão sendo perseguidas. E agora, como é que a gente vai fazer? Mesmo assim, a gente deve ser generoso. Lá no Antigo Testamento, nas leis que o Senhor concede ao seu povo, para quando eles habitarem a terra, Deus lá em Deuteronômio fala assim: sejam generosos, porque minha é a terra. Olha só, de quem que é as coisas, de quem que é tudo, é do Senhor. E aí Deus vai tecendo algumas leis que vai falando assim: se alguém empenhar, fizer alguma penhora com a capa, porque precisou do seu recurso financeiro, e você não devolver à noite, não é para ficar lá de penhora, né? Você tem que devolver à noite. E essa pessoa passar frio e me pedir socorro, eu vou me voltar contra você. Então a nossa generosidade tem que ser testemunhada mesmo. Tem coisas que a gente precisa mostrar Deus realizando através da nossa vida. E se alguém do nosso meio está passando necessidade e vai buscar recursos fora, gente, que testemunho a gente está dando que Deus provê. Se a gente tem recursos na mão e não alcança os nossos, né? Principalmente, primeiramente, os nossos. Então a gente precisa lembrar que koinonia, comunhão, significa ser generoso. Faz lembrar que a igreja primitiva de Jerusalém, cuja expressão maior era que seus membros tinham tudo em comum. Olha como que era a igreja primitiva. As pessoas vendiam seus bens, colocavam aos pés dos apóstolos para que eles administrassem para o bem comum. E a gente deve olhar para esse texto e entender que na vida futura, que está sendo antecipada para a gente hoje, não vai faltar nada lá. E Deus usa o seu povo hoje. A nova criação de Deus pode ser antecipada quando a gente está alcançando pessoas, sendo generosa com pessoas que estão em necessidade, passando por tribulação, passando por dificuldades materiais e até emocionais também, né? Bom, mais um quesito, gente. É uma lista grande, tá bom? Tá chegando no fim, mas por quê? Não é fácil ser crente. É muito bonito a gente ser salvo, Deus perdoa os meus pecados, estou lavado, mas não quer dizer tudo. Porque se você realmente foi alcançado por isso, a sua vida tem que mostrar nas práticas que realmente a sua vida foi transformada. O outro elemento é a hospitalidade. Versículo 3, a parte B. E diz assim, ó, pratiquem a hospitalidade. O autor de Hebreus vai falar assim, sejam hospitaleiros, porque no passado muitos hospedaram anjos sem saber. Então a hospitalidade está no cerne dessa cultura oriental, do Antigo Oriente, em que as pessoas às vezes até negligenciavam cuidados familiares para receber bem um visitante. Se você ler lá na história dos juízes, tem uma história lá do levita, que a mulher traiu ele e foi para casa do pai dela. Aí o levita, gente, o levita foi lá na casa do pai dela para buscar a mulher. Um levita é um cara que conhece a lei. E o texto de Juízes, vou abrir esse parênteses aqui, tá? O texto de Juízes está mostrando que Israel perdeu a noção da lei de Deus. Tem uma pessoa que deveria conhecer bem a lei de Deus, que é o levita. Ele vai lá buscar a mulher na casa do pai.
O que se espera de uma pessoa que conhece bem a lei? Que ele vai trazer a mulher para casa para matar, porque a lei falava que o adúltero tinha que morrer apedrejado. E aí ele viaja, assim, é uma viagem de 3 dias. Chega lá na casa do pai, e o pai da mulher, mais preocupado em ser hospitaleiro, faz toda uma cerimônia, dá jantar pro cara, fala pro cara ficar. Porque se em algum momento ele testemunhasse que o sogro não foi hospitaleiro, ia ser pior do que a filha ser adúltera. O texto está mostrando isso pra gente, que lá em Juízes as pessoas perderam a noção do que é servir a Deus, do que é ser povo de Deus. Estão mais acostumados com os costumes da época, né, em servir. E aí o levita está voltando para sua casa, ele para numa hospedaria, na verdade ele para numa cidade, já tarde da noite, alguém está saindo da roça e indo para a cidade e fala assim, vamos lá para minha casa que já fechou tudo, mas eu te recebo lá em casa. E aí de noite, alguns rapazes batem na porta desse senhor que hospedou o levita e fala assim, bora, traz para fora aí esse senhor, esse visitante aí que a gente quer violentar ele. Violentar sexualmente mesmo. E aí o levita fala assim, não, ele é meu hóspede, toma minha filha. Olha só, como que o povo de Deus perdeu a noção, né? Em nome da hospitalidade. E a gente tem que tomar cuidado às vezes que esse ser hospitaleiro não é só mostrar para os outros que eu sou gente boa, né? E aí, claro, né? O levita nem aceitou botar as filhas do cara para fora. Ele pegou a mulher dele e já jogou para fora e fechou a porta, não falou nada. No outro dia que ele foi tomar a viagem de volta, a mulher estava morta na porta da casa daquele senhor. E aí causou, gente, uma guerra civil em Israel. Esse é o fim da história, né? Então, até o capítulo começa assim: veja isso, pense e dê uma resposta, porque nunca se viu algo terrível desse jeito. O povo de Deus, quando está distante, o coração distante de Deus, é capaz de cometer as piores atrocidades, usando a lei, usando bons costumes, usando boas coisas. Mas a gente agora foi transformada de dentro para fora. Aqui está falando de pessoas redimidas, com o coração redimido, em que a gente tem que mostrar bondade para pessoas que a gente não conhece. Esse é o sentido de receber um hospitaleiro. Hoje de manhã a gente recebeu um pastor queniano de outro país. Foi muito bem recebido, ele pregou para a gente, tiramos foto com ele. E isso é ser bom hospitaleiro. Mais do que isso, eu tenho certeza que o nosso pastor perguntou se ele precisava de algum recurso, de algum apoio. E se houvesse necessidade, a nossa comunidade estava lá pronta para atender. Amém? Bom, ponto 9. Boa vontade. Abençoem aqueles que perseguem, que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Gente, apesar dos nossos perseguidores se encontrarem fora das comunidades cristãs, talvez seja isso que ele esteja imaginando, né? Mas a gente sabe que dentro da igreja tem uns que perseguem os outros também. Acontece. Acontece. Bom, mesmo assim, a exortação quanto a abençoá-los é um desafio necessário para o cristão. Gente, como é difícil a gente abençoar aqueles que nos perseguem. Mas isso não é uma. Aqui, gente, não é ordens de moralismo. Não é para ser uma pessoa de moral elevada. É para mostrar que quem tem um coração transformado entende que isso é necessário, que isso é revelação da nova criação de Deus, da nova humanidade que Deus está recriando. A gente não tem nos nossos lábios a maldição, mas a gente tem a bênção. Em vez de amaldiçoar as pessoas, a gente abençoa. Bom, Paulo com certeza sabia que estava ecoando as palavras de Jesus. Jesus, lá no Sermão do Monte, admoestou as pessoas a abençoar aqueles que os amaldiçoavam. Também mandou orar por aqueles por eles, né, e fazer o bem para eles. Não existe maneira melhor de expressar o nosso anseio pelo bem-estar dos nossos inimigos, transformando-os em oração e ação. Ponto 10. Simpatia. Alegre-se com os que se alegram. Gente, chorem com os que choram. Massa, né? A gente se alegrar com os que estão felizes. Pô, o pastor Afonso vai fazer aniversário aí 7 de setembro. Vamos fazer um churrasco, né, pastor? Massa, vamos fazer um churrasco com todo mundo. Agora imagina se no dia do aniversário dele ele tivesse que enterrar alguém, um filho, um pai, um parente, uma esposa, um sogro. Quantos estariam lá com ele para chorar com ele também? A gente deve sim celebrar com alegria as conquistas dos nossos irmãos, estar presente com eles, entendendo que Deus está abençoando a comunidade. Quando um membro da comunidade é abençoada, a comunidade toda está sendo abençoada. E a gente tem que celebrar e jubilar juntos. Mas também quando o mal bate na porta de alguém, e hoje o sermão de manhã foi sobre isso, né? Às vezes alguém vai precisar estar naquela maca que 4 amigos vão carregar. Alguém vai precisar de apoio, de acolhida. Alguém vai precisar
de só ser escutado. Hoje o mundo vai falar empatia, né? E a gente cabe aqui no mesmo sentido. A gente está alegre com aqueles que estão alegres, mas chorar com aqueles que choram também. Na nossa liturgia, a gente, quando vai fazer a intercessão, sempre está intercedendo pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão em necessidade, pelas pessoas que estão em luto, porque os nossos sentimentos estão com elas também. A gente entende que o mal desse mundo alcança as pessoas e é o nosso papel estar com as pessoas nesse dia mal. É nosso papel celebrar com as pessoas quando o dia é bom também. Faz parte da celebração de tudo que Deus faz bom nessa terra. A gente está com as pessoas celebrando, porque Deus é bom. Bom, versículo 11, harmonia. Ponto 11, harmonia. Versículo 16, a parte A. E diz assim: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Eu trocaria essa palavra aqui por mutualidade. A gente deve ter mutualidade uns com os outros. Buscar os bens uns com os outros. A gente ser simpático uns com os outros. Da maneira como a gente pode ser unânime entre nós mesmos, viver em concordância uns com os outros. Essa frase tem todos esses sentidos aqui, né? Tenham a mesma atitude uns com os outros. Percebe-se que, mais uma vez, o lugar fundamental que ocupa a nossa mente, que o cristão tem uma mente renovada. Essa deveria ser também uma mente comum, no sentido de compartilhar em comum todas as coisas, as mesmas convicções, os mesmos interesses, as mesmas dificuldades. Sem essa comunhão de mente, nós não podemos viver ou trabalhar juntos em harmonia. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ecoa até um pouco das palavras de Jesus, né? O que acontece com o reino dividido? Ele não prevalece, não vai para frente. Então a gente precisa ter mutualidade, trabalhar juntos, ter os acertos para a gente poder caminhar juntos, avançar juntos. Vai surgir dificuldade? Vai. E tudo isso aqui não está falando que é, mas que a gente deve buscar. Todos isso que eu falei aqui não está iludindo a gente de que é um mundo perfeito, mas que a gente deve buscar a perfeição desse mundo, expressando a graça de Deus na nossa vida. Bom, até aqui a gente falou, né, sobre o amor dentro da igreja, a expressão do amor dessa vida nova, nessa recriação que Deus faz com o seu povo, essa nova vida que desce do céu para a nossa vida, como nós somos transformados dentro da igreja, nessa comunidade, a expressão da família de Deus dentro da igreja. Agora também existe uma relação com os que são de fora, os inimigos, aqueles que se opõem a gente também tem uma resposta para dar para essas pessoas. Não basta apenas a gente ser um grupinho fechado, como um partido político que busca os próprios interesses. A gente está aqui para mostrar que o mal já perdeu. A gente está aqui para mostrar que essa comunidade que tem a esperança da volta de Jesus crê tão severamente nisso que o mal não tem vez na nossa vida, que o mal não ganha os nossos corpos para executar os seus planos de destruição. Quando o que nos motiva são as misericórdias de Deus, como foi falado no começo do capítulo, lido na semana passada, e as nossas mentes foram renovadas a fim de que compreendemos a vontade de Deus, todos os nossos relacionamentos são transformados. Aí então, além de oferecer os nossos corpos como sacrifícios a Deus, desenvolver uma autoimagem equilibrada de uma vida santa e transformada, amando uns aos outros na comunidade cristã, nós também servimos os nossos inimigos. Olha a diferença. Estes já aparecem na condição de nossos perseguidores, como a gente já falou algumas vezes aqui para trás, em alguns dos itens, e agora vão aparecer como os malfeitores, como aqueles que são intencionais em fazer o mal e ser parte do mal. E com efeito, os últimos 5 versículos do Romano 12 abordam a questão de como os cristãos devem reagir frente aos malfeitores. O bem e o mal são contrastados no decorrer de todo o contexto. Por exemplo, nos versículos 9, 17 e 21, e lá no capítulo 13, versículo 3 e 4. A gente vai falar semana que vem, o Mateus vai expor aqui semana que vem o capítulo 13. Bom, essa porção final desses últimos 5 versículos, eles acrescentam o que a gente vai chamar mais atenção, que é o conteúdo dos imperativos negativos. Não amaldiçoem, não retribuam a ninguém mal por mal, não procurem vingança e não se deixem vencer pelo mal. Apesar dessas palavras negativas que tem aqui, essas proibições dizem a mesma coisa, só que com palavras diferentes.
A retaliação, a revanche são atitudes absolutamente proibidas aos seguidores de Jesus. Ele mesmo nunca retribuiu o mal, nem com palavras e nem com atos. Eu quero evocar mais uma vez o nosso estudo de Apocalipse, né? O que Deus fala para os santos que estão clamando por vingança? Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que o nosso sangue seja derramado? É o conteúdo lá do quinto selo. O anjo abre o quinto selo, não, Jesus abre o quinto selo, o anjo mostra os santos debaixo do altar de Deus clamando por justiça, e a resposta de Deus é: aguardem, ainda vai morrer mais gente. E aí os santos são vestidos com vestes brancas, os santos depois no septenário das taças das trombetas são marcados para que eles não recebam o juízo de Deus, porque a vingança de Deus vai chegar. Deus vingará, e é a comunidade escatológica que está embasada nessa esperança, entende que Deus vai trazer vingança contra os seus opressores, contra os seus perseguidores. Bom, essa tendência de olho por olho, dente por dente, inclusive é a aula que eu estou ministrando agora das 7 taças, a lei da retribuição. Deus está retribuindo lá na revelação do Apocalipse todo o mal que foi feito contra os santos, contra a criação de Deus, contra o mundo e contra Deus. Na verdade, as pessoas em que estão recebendo o juízo de Deus, elas não glorificam a Deus, nem se arrependem. Essas pessoas estão recebendo a sua dura retribuição por tudo aquilo que elas fizeram de mal, e mesmo assim o coração continua duro. Deus, quando vem trazer juízo para a humanidade, para o ser humano, ele está tentando trazer o ser humano ao arrependimento, para trazer redenção. A ética cristã nunca é puramente negativa, porque algumas pessoas vão olhar para a igreja e falar assim: que negócio paia, que negócio ruim, não pode nada, não pode nada, não pode nada, isso não pode, nem aquilo. Mas na verdade, a gente está sendo orientado a não ser instrumento do mal. Assim, cada um desses imperativos negativos de Paulo vem acompanhado de uma contrapartida positiva, gente. Olha só o que os textos vão dizer pra gente. Assim, não devemos amaldiçoar, mas abençoar. Não devemos retaliar, mas fazer o que é certo e viver em paz. Não devemos procurar vingança, mas deixar isso com Deus e entender e continuar servindo os nossos inimigos. Não devemos deixar vencer pelo mal, mas sim vencer o mal com o bem. Bom, a primeira, não precisamos amaldiçoar, mas abençoar. O assunto já consideramos antes, né? A gente já falou sobre isso aqui. E a segunda começa assim, ó: não retribua ninguém mal por mal. Ao invés disso, devemos fazer o que é correto, coisas boas aos olhos de todos. Gente, não basta apenas a gente não fazer o mal. Se a gente não está mostrando o que é o bem que Deus está fazendo por meio da nossa vida, também a gente pode estar caindo numa falha. A gente deve fazer as coisas de tal maneira que todos possam ver o que a gente está fazendo para ser e testemunhar, né, que somos absolutamente honestos. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, vai falar assim: deixem brilhar a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam, olha só o que Jesus está falando, o que vocês fazem tem que ser visto pelos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. O raciocínio é que seria uma anomalia que nós nos abstivéssemos do mal e ao mesmo tempo não fôssemos vistos praticando o bem. Então, se abster do mal não é tudo, a gente tem que ser visto fazendo o bem mesmo. Deus tem que ser glorificado por meio da nossa vida. A nossa vida fala em gestos, atitude, testemunha. E a gente sabe muito bem, né, que o testemunho fala mais do que 1000 palavras. Já é um dito bem popular aí, né? A gente, com os nossos atos, com o nosso testemunho, com a nossa atitude, fala muito mais. Bom, segue então a outra contrapartida para a retaliação, que é igualmente universal em sua aplicação, né? Ninguém e todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Gente, olha que coisa complicada, mas faz parte da nossa vida ser o pacificador, faz parte da nossa atitude como pessoas que receberam graça de Deus, que receberam paz de Deus, paz com Deus, serem pacificados com Deus, viver em paz com todas as pessoas, e isso é difícil, mas da sua parte você tem que se esforçar para viver em paz com todas as pessoas. Bom, a gente precisa tomar a iniciativa positiva de ser pacificador. Se bem que, como indicam as duas restrições, é se possível. E quando depender de vocês. Porque às vezes tem pessoas que não vão querer ter paz com vocês. Tem pessoas que não vão querer se relacionar
Mas, da sua parte, você deve buscar ter paz com todas as pessoas. Isso, por mais que não seja possível, a gente deve estabelecer isso como meta de vida. E a terceira proibição do apóstolo Paulo é: nunca procurem vingar-se. Já que o texto está convocando as pessoas a seguirem o exemplo e o caminho do amor, ele assegura que o amor está presente, é a marca da igreja. Esse imperativo negativo, Paulo mais uma vez opõe uma contrapartida positiva, ou duas, né, na melhor das hipóteses aqui, como a gente pode observar. A primeira é: deem lugar à ira de Deus. Quando alguém buscar o seu mal, quando você for prejudicado por alguém, quando o mal te alcançar e fazer a ação dele por meio de outras pessoas, outras atitudes, deem lugar à ira de Deus. Como que vai ser a ira de Deus? Está lá as nossas aulas do Apocalipse, tudo bem descrito. Deus vai vingar todos os seus santos, todas as nossas causas serão vingadas. A gente não precisa agir com atitude de vingança, buscar a nossa paga, né? Porque a gente foi injustiçado, como que a gente vai ser, como que a justiça vai ser feita pra gente? Deus vai fazer essa justiça no fim de todas as coisas. Outro dia eu tive no enterro do meu primo. Ele foi agredido no trânsito e aí machucaram muito ele, ficou internado e veio a falecer. No enterro, uma grande aclamação por justiça. E por mais que os agressores dele fossem presos e condenados à prisão por muitos anos, meu primo continuaria morto, a mãe continuaria chorando, a namorada ia continuar sozinha, a família sentindo a ausência, a morte ainda continuaria reinando, a morte ainda continuaria exercendo o controle dessa situação. Para acontecer justiça de verdade, deveria ele voltar à vida novamente, porque foi uma pessoa que morreu muito jovem, de uma forma muito injusta e muito agressiva. E se a gente for pensar bem, não foi justo ele perder a vida tão cedo. Não é justo nenhum ser humano perder a sua vida, porque Deus criou a gente para viver eternamente, a gente foi criado para a eternidade. Então a justiça de Deus, plena e perfeita, vai colocar todos os adversários, os impossíveis debaixo dos seus pés, até a morte, o mal, o pecado, tudo que envergonha a gente. A gente pode confiar nessa justiça plena, que os poderes do mal e do pecado serão desfeitos, serão tirados dessa terra. Por isso nós devemos dar lugar à ira de Deus, porque Deus faz a sua ira plenamente. E como já diria um sábio, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é isso? Bom, além de dar lugar à ira de Deus, nós somos orientados que o Senhor fala por meio dos seus profetas no passado: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Essa palavra significa o castigo. Deus vai dar o castigo justo e pleno. A gente não precisa se preocupar. Deus vai fazer o julgamento. Quando o Filho do Homem se manifestar, voltar, todo o mal, tudo aquele que tornou a gente injustiçado, ganhou o seu fim. E toda a injustiça que a gente cometeu também. Não vamos colocar a gente como ovelhinhas brancas que não faz mal nenhum, não. A gente também faz mal. E tudo que tenta usar os nossos corpos para o mal também vai ganhar o seu fim. Nunca mais a gente vai ser dominado pelo mal, pelo pecado, pelos desejos de qualquer natureza, de querer o mal das pessoas, ou de realizar o mal de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nada disso vai ter poder quando o Senhor Jesus voltar e botar os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Bom, a primeira contrapartida é: não procure se vingar, dê lugar à ira de Deus. E a segunda ordem é de servirem os nossos inimigos. Pelo contrário, se seu inimigo estiver fome, dê a ele de comer; se tiver sede, dê a ele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Já no Antigo Testamento se diz: Deus fará chover sobre os perversos brasa de fogo. Está lá no Salmo capítulo 11, versículo 6. Existe uma promessa de que os perversos vão receber a ira ardente de Deus com fogo. No Apocalipse está desse jeito também, gente. A promessa não se apagou e a gente pode se apegar nessa esperança. Vamos servir os nossos inimigos. Se eles não se arrependerem, o que tem reservado para ele é fogo. Se eles se arrependerem, ganhamos um irmão. E a gente continuou servindo a Deus e glorificando a Deus com essa nova vida que recebemos. Todo o contexto dessa situação toda explica especialmente o versículo que vem logo em seguida, que é, para mim, o ápice desse texto todo. Gente,
vençam o mal com o bem. O nosso chamado é para ser um opositor do mal na terra. Essa comunidade, que eu falei aqui, escatológica, essa comunidade que está escatológica, a família de Deus que antecipa o fim do mundo, já antecipa que o mal já perdeu. Nós que somos libertos do pecado e da morte, nós que recebemos a graça da vida de Jesus Cristo, somos identificados com a sua ressurreição, somos portadores da bondade de Deus, para que o mal não ganhe força, para que o mal não se propague, para que o mal não ganhe fama, para que o mal não ganhe espaço, para que o mal não ganhe tempo. O mal tem que perder através da realização da nossa vida, através do nosso viver, das nossas palavras, do jeito que a gente vai fazer de qualquer maneira. Bom, as duas atitudes para a vingança, portanto, são deixar com que Deus castigue as pessoas no final de todas as coisas. Enquanto isso, se ocupar do serviço, do bem-estar de todos os nossos inimigos. As duas atitudes não são contraditórias, gente. Além do mais, ambas encontram respaldo nas Escrituras. A gente falou os textos aqui. Nossa responsabilidade pessoal é amar e servir até os nossos inimigos, de acordo com as suas necessidades, e buscar de coração o seu bem supremo. As brasas vivas que isso pode amontoar sobre a cabeça deles têm o objetivo de curar e não de ferir, de conquistar e não de afastar, de envergonhá-lo no sentido de que ele vai ver o mal que está se fazendo e levar ele ao arrependimento. Assim, o apóstolo Paulo traça uma distinção vital entre o dever do cristão como indivíduos de amar e servir os seus malfeitores, os seus perseguidores, e o dever de servos públicos como agentes oficiais da ira de Deus, de levá-los ao julgamento e, se condenados, puni-lo. Longe de serem incompatíveis um com o outro, os dois princípios são demonstrados em ação por Jesus Cristo na cruz. Por um lado, quando insultado, ele não revidava. Por outro lado, se entregava àquele que julga com justiça, certo de que a justiça de Deus haveria de prevalecer. A quarta antítese, que é essa vencer o mal com o bem. A luta do bem contra o mal é que também é uma síntese do argumento de que Paulo chega no ápice desse texto aqui. A gente não deve se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Uma alternativa que coloca diante de nós uma atitude inflexível. Não tem negociação, não tem barganha. Não há como ser neutro. Não tem a mínima possibilidade ou meio termo. Quando nós amaldiçoarmos, retribuirmos mal por mal, procurarmos vingança, então, em vez que tudo isso é provocado pelo mal, estamos dando lugar ao mal, sucumbindo à esfera do mal, sendo escravos do mal, derrotados pelo mal. Mas quando a gente se recusa a retaliar as pessoas, podemos tomar a ofensa e, com isso, triunfar sobre o mal, colocando em prática a contrapartida positiva da vingança. E tem mais, se abençoarmos os nossos perseguidores, certificando-nos que realmente praticamos o bem, se formos ativos na promoção e preservação da paz, se deixarmos com Deus todo e qualquer julgamento, se amarmos e servirmos os nossos inimigos a ponto de motivá-los a agir com uma outra mentalidade, então dessa forma teremos vencido o mal com o bem. Em todo o nosso pensar e agir, é importante conservar lado a lado as duas contrapartidas, a negativa e a positiva. Não faça o que é do mal, mas responda do jeito que Jesus respondeu, com as atitudes de Jesus, com essa vida renovada. É bom nunca revidar, pois quando retribuímos o mal com o mal, estamos duplicando, acrescentando ao primeiro e segundo mal, aumentando assim o registro das ocorrências do mal no mundo. Muito melhor ainda é agir de forma positiva, abençoar, fazer o bem, buscar a paz, servir e converter os nossos inimigos, pois quando, ao fazer assim, retribuímos o mal com o bem, estamos reduzindo o registro de ocorrências do mal no mundo e, ao mesmo tempo, aumentando as ocorrências do bem. Retribuir o mal com o mal é deixar-se vencer pelo mal. Retribuir o mal com o bem é prevalecer sobre o mal com o bem. Este é o caminho da cruz, esta é a obra-prima do amor, e este é o triunfo da igreja. Que a nossa vida seja essa vida respaldada pela nova vida que recebemos do céu, por essa esperança escatológica que a gente pode antecipar o fim do mal nas nossas atitudes hoje, vivendo em comunidade, com amor sincero, amando as pessoas, socorrendo uns aos outros, tendo mutualidade,
dentro da igreja, ajustando as coisas para a gente caminhar em perfeição, mas também dando uma resposta da glória de Deus para os que estão de fora. Deus vingará todas as nossas causas. A gente não precisa buscar retaliação, vingança de nada, porque Deus vai vingar. Gente, a vingança de Deus é perfeita e é plena, né? A nossa vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas assim a gente vive em triunfo. Que muitas igrejas estão prometendo para os crentes, para as pessoas que estão frequentando, uma vida de triunfo é ver uma vida abastada financeiramente, um casamento, uma família feliz, os filhos tudo bem encaminhado. Mas o que a Bíblia mostra pra gente, que viver em triunfo é combater o mal, é viver a realidade do futuro no agora, onde a recriação de Deus já começou a ganhar seu corpo por meio da sua igreja. Deus abençoe nossas vidas. Feche os olhos. Autor e dispensador de todo o bem, enxerta em nossos corações a essência do teu amor. Aumenta em nós a verdadeira fé, nutre-nos com toda a bondade e frutifique em nós as boas obras, para que possamos seguir com Cristo o caminho da cruz e por meio dele alcançar a vida eterna, que vive e reina contigo e com o Espírito, um só Deus, agora e para sempre. Amém.